Então ela diz aí, ó, em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa aí um esboço, né, dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras, né? Tá aí o desenho e tal. E aí ele fala, né, a partir da posição indicada em que o segmento OA, vou descer aqui um pouquinho para ver o desenho, se encontra paralelo ao plano do solo, né? Rotaciona-se a High Roller no sentido anti-horário em torno do ponto O. E aí sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de T. E aí, após 2 voltas completas, F tem o seguinte gráfico. E aí, você percebe que ele tem um texto enorme, né? Que, na verdade, você só lendo a pergunta final, você já conseguiria resolver a questão, né? Ele fala aí, né? Ele deu o gráfico e pergunta, a expressão da função altura é dada por... Então, a gente tem que entender esse gráfico, né? E tentar achar qual é a lei de formação dessa função. E aí ele deu as opções aí, se você olhar as opções, tem seno, cosseno, né? Que só olhando você já sabe que é seno ou cosseno por causa da forma dela. E aí você tem que distinguir se é seno ou se é cosseno. Se você lembra lá de função trigonométrica, vou botar aqui um gráfico só para ilustrar, né? Quando a gente trabalha lá com seno e cosseno, né, a senoide e a cossenoide, a gente faz os gráficos dela do seno, né? Vou pegar o seno porque isso daí é do seno. A gente sempre começa do zero, né, e vai para cima e vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. É claro que ela também vem aqui para os valores negativos, tá? Mas como é que ele está começando do zero, a gente vai pegar aqui só do zero. E se você reparar, esse gráfico aqui também está assim, né? Ele começa ali do zero, né? Do zero ali em x, sobe, desce. Então, ele já me dá de cara que é uma função de seno. Se fosse cosseno, ela começaria do alto, tá? No eixo y, já estaria começando do alto e desceria, tá? Então, essa aí é a diferença básica entre seno e cosseno. Então, sabendo que é seno, o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar entender qual é o período dessa função. Período é eu entender aí qual é o pedaço da função que vai se repetir para sempre. Então, se você olhar o desenho original, do zero até o 2π, tem um pedaço, né, que você poderia simplesmente pegar esse pedaço, copiar e colar do lado. Copiar e colar do lado. Copiar e colar do lado. E aí vai ficar esse desenho, certo? Então, daqui do zero até o 2π é o pedaço diferente, tá? E é o que a gente chama de período. Como esse período é 2π, que é o mesmo período aqui da função seno, daqui até aqui é o 2π, aqui dentro a gente não vai mudar nada. Então aqui vai ficar seno de x mesmo, tá? A gente não vai mudar nada ali dentro. Agora a gente vai ver também a amplitude e como essa função está se deslocando. Então, para a gente analisar uma função trigonométrica, a gente tem que analisar 3 coisas, né? Período, o deslocamento, né, para cima, se vai para cima ou para baixo, e a amplitude, né, se é uma onda muito grande ou se é uma onda pequenininha. Então, a gente já viu o período, que é 2π, então não vai mudar aqui dentro, tá? Vai ficar só x. O deslocamento, se você olhar o seno de x original, ele começa aqui do zero, né, do 0, 0. E aqui no nosso problema, ele não está começando do 0, 0. Ele está começando do 88. Então, se ele está fazendo um deslocamento de 88 para cima, o que você vai fazer com essa função aqui? Ó? Você vai somar 88, porque ele está subindo 88 unidades. Se ele tivesse vindo para baixo, né, menos 88 unidades, aqui você iria botar menos 88, tá bom? Tá bom, então já vimos aí período, já vimos aí o deslocamento, né, vertical, e agora a gente vai ver a amplitude desse senoide. Se você lembra lá do seno, né, aí
é o básico, né, do senoide, você vai perceber que ele sempre vai variar entre 1 e menos 1. Certo? Ele está sempre variando. Entre menos 1 e 1, ele não sai desse intervalo, né? O conjunto imagem dele é sempre entre menos 1 e 1. Se você reparar aqui no nosso problema, ele parte aqui do 88, que seria ali o ponto médio, né? Dos pontos da imagem. E ele está subindo quantas unidades? 80, não é isso? Porque 88 mais 80 vai dar 168. Então, a amplitude dela é de 88, desculpa, de 80, né? Tá subindo 80 unidades. E não 1, como a gente normalmente vê na função do seno. Então, se ela tá amplitude não de 1, mas de 88, é como se a gente estivesse multiplicando essa função seno por 80, né? Falei 88 mais 80. Então, aqui a minha amplitude vai fazer com que eu multiplique essa função seno em 80. Tá certo? Então, se ela tivesse subido somente 10 unidades, eu ia multiplicar o seno por 10. Como ela subiu 80, eu vou multiplicar aí por 80. E aí, essa é a minha função. Certo? E agora é só buscar ali qual das opções é a correta, que é a letra A, de animal. Então, fiquem espertos nesse tipo de questão, né? Porque ultimamente está sempre caindo uma questão desse tipo, né? Dá um gráfico e a gente tem que saber qual é a função que ela representa. Se é seno, se é cosseno, se muda período, não muda período, tá? Então aí fiquem espertos aí com relação a isso, tá?